Eclesiastes, capítulo 11, versos de 1 a 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar, irmãos. Deus querido, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, e que a tua palavra seja para nós incentivo para que possamos viver neste mundo cumprindo as tuas obras, vivendo, ó Pai, com alegria, com motivação, fazendo tudo aquilo que o Senhor, pela tua graça, nos concedeu e nos deu forças e nos dá condições de fazer, ó Deus. Ó Pai amado, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender e assim também a aplicar o que vamos aprender mais uma vez nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante que por mais que a gente entenda que a mudança de um ano para o outro é só uma mudança, a vida continua, as coisas vão não mudar totalmente porque mudou um número, no calendário, mas a nossa cabeça fica sempre uma expectativa. Nós às vezes ficamos contando os minutos, não sei quantos, ficam meio confuso, onde que nós estamos, que ano nós estamos, o que aconteceu aqui, o que eu penso para frente, o que eu penso para trás. Mas é certo que é uma oportunidade que nós temos de repensar, de recomeçar e de realizar muitas coisas diante de Deus. E eu creio que, como nós falamos hoje cedo, não é para a gente ficar lamentando e desanimado pelos problemas que se passaram, pelas oportunidades perdidas, mas é para que a gente tome um fôlego e saiba que, pela graça de Deus, nós podemos realizar muitas coisas nas mãos de Deus. E para isso nós precisamos de uma das coisas que nós vamos falar, que é correr riscos. Pode parecer estranho esse tema, mas o nosso tema de hoje é: riscos são necessários. E eu quero que nós estejamos pensando, que lógico, desde já, não estou dizendo de ser maluco para correr riscos, para se atirar em empreendimentos loucos, mas a ideia aqui é a ideia de termos coragem, de realizarmos certas coisas, confiando no Senhor, que Ele vai nos ajudar, não ficar tímido, parado, não ficar esperando as coisas acontecerem, mas pela graça de Deus realizarmos muitas coisas. Tem uma passagem em 1 Reis 2, de 1 a 4, quando Davi, aproximando da sua morte, ele fala ao seu filho, e ele diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, sê homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Aqui uma promessa, que se nós, da mesma forma que Davi falou para o seu filho, se nós seguirmos esse conselho, guardar os preceitos, os mandamentos, andar nos caminhos de Deus, Deus vai nos dar direção,
Deus vai nos dar força, Deus vai fazer com que a nossa vida vá adiante. Nós vamos assim andar em melhores caminhos. Mas o que isso tem a ver com riscos, correr riscos? A vida, ela, de certa forma, é um risco, né? Você sai de casa, você corre o risco de ser assaltado, ser atropelado. Você fica em casa, você também corre riscos. O próprio assaltante pode entrar na sua casa, um carro pode bater na sua casa. Riscos estão por toda parte. Nós não sabemos o que vem amanhã. Podemos ficar doentes, podemos perder dinheiro. Então, não há como não viver sem existir riscos. É certo de que aquele que, de certa forma, tenta não correr risco nenhum, ou seja, passar a vida evitando os desafios, ele está correndo mais risco do que o outro que se arrisca. Você ficar simplesmente parado, você não vai conquistar e não vai conseguir nada. Tem um texto que diz: rir é arriscar parecer louco. O texto está falando que, de certa forma, há vários tipos de riscos. Chorar é arriscar-se parecer sentimental. Estender para o outro, a mão para o outro, é arriscar-se se envolver. Expor seus sentimentos é arriscar-se expor o seu verdadeiro eu. Amar é arriscar-se a não ser amado. Viver é arriscar-se a morrer. Ter esperança é arriscar-se a sofrer decepção. Tentar é arriscar-se a falhar. Então, não tem como, né, irmãos? Eu sei que existem pessoas que são mais medrosas, falam: não, eu só faço tudo quando eu tenho certeza. Tem outras que são exageradamente, né, arriscam tudo. Mas aqui a gente precisa buscar um equilíbrio. Nem tanto aquele que não arrisca nada, mas nem tanto aquele desesperado que a vida é um grande risco. Essa passagem, irmãos, eu creio que ela é muito oportuna para esse tema. Se você ainda tem a sua Bíblia aberta, Eclesiastes 11:1 fala sobre correr risco, quando diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É uma frase um pouco difícil, né, de entender o significado. Não sei quantos aqui, igual eu, imaginavam um pão, né? Eu imaginava aquele pão de sal na água, assim, flutuando por um tempo, até se encharcar e afundar. Mas como que você vai lançar um pão sobre a água? A única coisa que você vai conseguir é perder o pão, né? Não vai nem pescar um peixe com esse pão. Pode alimentar os peixes, mas o que você vai ganhar com isso? Então, estudando um pouquinho, eu entendi que a ideia aqui está falando sobre alguém, não que lança um pão sobre a água, mas alguém que envia mantimentos em navios de comércio. Lançar sobre as águas aqui é no sentido daquela época, quando você tinha determinado produto e você tinha que vender. E quando você colocava esse produto seu num navio, você não sabia o que ia acontecer ali para frente. Você jogou o seu produto ali. Aquele navio podia afundar, podia ser perseguido por piratas. Aquela pessoa que ficou responsável pela venda podia sumir com o seu dinheiro. Você não sabe o que pode acontecer. Mas ele diz: lance o seu pão sobre as águas. Confie. Corra riscos. Mesmo não havendo qualquer garantia, corra riscos. E aqui diz: depois de muitos dias o acharás. Então nós percebemos que se aquele comerciante não corresse o risco, o que ele ia ganhar também? Ele ia ficar armazenando os produtos na casa? Ia vender para os vizinhos? Então diz: entregue, confie, lance o seu pão sobre as águas. Se você ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, fica bem mais claro, dá para se entender exatamente isso que eu estou falando. Lá diz o seguinte: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro.
Então, lançar o pão sobre as águas é empregar o dinheiro em bons negócios. Aqui nós não estamos falando a um grupo de empresários, né? Mas nós estamos falando em relação à própria vida. No que se refere à nossa vida, empregue a sua vida em boas coisas, mesmo não sabendo muitas vezes o que vamos colher. No devido tempo vamos colher. Se você lança, desafios para o início do ano, como muitas vezes nós lançamos, claro que sempre temos que tomar cuidado com isso, né? Aquele sujeito que chega no fim do ano e fala assim: eu lancei um desafio, vou falar de emagrecer, não posso perder essa oportunidade. Lancei um desafio de perder 10 quilos em 2018, está só faltando 15, para eu chegar lá completar o desafio. É mais ou menos assim, né? Então não adianta você lançar muitos desafios, você não vai conquistar. Mas a ideia é: lance desafios. Lembra daquela ideia que a gente sempre gosta de lembrar? Desafios que sejam prolongados, que exijam parte do nosso tempo diário, para que lá na frente nós venhamos a colher alguma coisa. O desafio de ler 3 capítulos da Bíblia? É muito pouco, 15 minutos, 20 minutos. Lance o desafio, você verá que depois você vai colher os seus frutos lá na frente. Lance o desafio de vir à igreja aos domingos. Hoje você chegou ao domingo 53, acredito que é isso. Mas você tem que lançar os desafios. Então nós, com certeza, precisamos, de certa forma, pensar nisso, em relação à vida. Corroborando com o versículo 1, o versículo 4 diz o seguinte: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, não fique esperando a melhor oportunidade, não fique esperando o melhor momento. A ideia aqui de um agricultor ou de alguém que trabalha com fazendas, com roça, se ele for olhar, mas vai chover muito esse mês, eu vou esperar, aí não planta nada, Depois, mas agora vai faltar água, a terra vai ficar seca, não vou plantar. A ideia é que a gente não pode ficar esperando. Nós temos que lançar o pão sobre as águas. Mas o correr riscos não é investir tudo em uma coisa só. Por isso, um ponto que a gente quer desenvolver agora é: diversifique os seus riscos. O versículo 2 diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Na linguagem de hoje diz: aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, em relação à própria vida, em relação ao trabalho, em relação a tantas coisas, quando se fala do semeador, ele deve semear, mas ele deve diversificar as suas sementes, ele deve diversificar o seu trabalho. Correr risco não é ser aquela pessoa, que está lá num jogo e pega todas as fichas assim e fala: não, aposta tudo aqui, aí perde tudo e sai sem nada, Correr risco é alguém que tem a sabedoria de desenvolver várias coisas. Ele prevê que algumas dessas coisas podem não dar certo, mas ele, por ter diversificado seus riscos, ele tem a capacidade de que, se uma coisa não dá certo, a outra dá. Aqui na semente, quando fala semeie pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão, ele diz: porque você não sabe qual prosperará. Então prospera a de manhã, ou pode prosperar da tarde, ou as duas, ou ambas igualmente serão boas. Então diversifique, uma sim, a outra não, ou ambas. O risco com responsabilidade, Mas sempre a atitude aqui é trabalhar, irmãos, trabalhar muito, Não se envolver apenas com uma coisa, mas estar
desenvolvendo e trabalhando e sim correndo esse risco. A base para isso está na inconstância. A inconstância em relação ao nosso conhecimento, né? Inconstância das coisas. Alguns exemplos são dados aqui. No versículo 3 fala sobre as nuvens, né? Ninguém sabe que hora chove, que hora que não chove. Depois fala sobre uma árvore que vai cair para o sul ou para o norte. De repente a árvore cai, mas vai cair para que lado? Não sabemos. Depois ele fala no versículo 5 sobre o nascimento, né? de uma criança. E assim ele vai desenvolvendo pensamentos em relação às coisas, para no final do versículo 5 dizer: não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então a ideia é nós trabalharmos, nós nos empenharmos e cada vez mais buscarmos conhecer a vontade de Deus e assim desenvolver mais e mais, né, aquilo que nós precisamos fazer. É certo que aquele que trabalha vai colher seus resultados. Quando se fala, né, quem que semeia, colhe, fala sobre semear e colher, mas nunca fala sobre colher no dia que semeou. A colheita, ela é em uma outra oportunidade. Então nós precisamos ver aqui e aprender com isso. Esforçar-se, lutar e fazer tudo aquilo que é necessário. É fácil correr riscos? Não. É fácil mudar alguma coisa? Não. Mas se nós não mudarmos, irmãos, que resultados vamos obter, se não os mesmos? E a pergunta é: você está contente com os resultados que você tem na sua vida? Eu acredito que ninguém pode ficar contente, né? Porque contente no sentido de conformado, né? Porque sempre podemos melhorar profissionalmente, melhorar nos relacionamentos, melhorar no trabalho da igreja, melhorar em tudo, na nossa profissão mesmo, como eu falei do início, né? E para isso, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Eu creio que todo mundo lembra da frase que diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Dizem que essa frase é de Albert Einstein. Então nós temos um novo ano. Para que esse ano seja realmente novo, o que nós precisamos fazer? Novas coisas. Senão a gente vai ter um ano novo com coisas velhas. Muitas coisas nós podemos mudar. Muitas coisas nós podemos renovar. Ah, mas aí eu vou correr risco. Eu vou trocar aquilo que eu já sei que está tão certinho lá. Não está das melhores, mas está funcionando por um outro. É exatamente isso que nós estamos falando, irmãos. A convocação aqui é para que a gente possa sim, na graça de Deus, no caminho de Deus, fazer coisas melhores. E o quanto isso pode ser bom, né? O quanto isso é bom para nós, para as nossas vidas. Então essa ideia de ter um ano novo, eu gosto muito de ler um texto que diz que para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem que fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. Carlos Drummond de Andrade. Então, um ano novo, tem que fazê-lo novo. Nós precisamos voltar, precisamos lutar por tantas e tantas coisas. É uma ilustração que eu vi, acredito que foi a semana passada, que se encaixa muito nesse tema que nós estamos falando. É uma ilustração contando uma história de uma lagosta, da lagosta. Diz que a história é correta, né? Não é uma fábula. Diz que a lagosta é um animal mole que vive dentro de uma casca rígida. E essa casca grossa não se expande, mas ela cresce. E à medida que ela cresce, a concha fica muito apertada. E o que a lagosta faz quando não está cabendo mais lá dentro? Então diz que ela sai e vai para debaixo das pedras se proteger dos predadores, se libertando assim da casca antiga. E ela produz uma casca nova, maior. E aí ela entra nessa casca maior. E vai ficar um novo período. E ali ela vai crescer novamente.
até o momento em que ela vai precisar novamente abandonar aquele conforto, correr riscos, sair de novo, abandonar lá sua casinha e assim novamente construir uma nova casca. Eu achei muito interessante essa história, porque a natureza com certeza pode demonstrar, né, lições para nós. Imagina se aquela lagosta tomasse a decisão de não enfrentar perigos. Não, eu não vou sair daqui. Aqui é seguro. Aqui é uma casca. Mas está pequena, mas e lá fora? Eu vou morrer? Não, ela não teve essa atitude. Ela entendeu que manter-se naquele lugar seria pior. E aí ela correu esses riscos. Porque ela sabe que corre riscos, mas ela sabe que há uma possibilidade dela continuar vivendo melhor, numa casca maior, num lugar melhor. E assim, irmãos, essa ilustração, ela serve para muitas coisas, né? Nós temos vários períodos da nossa vida que a gente passa por mudanças. E se a gente não tiver essa coragem, o que vai ser de nós, né? Muitos vão simplesmente diminuir, vão se perder. Nós podemos sim, pela graça de Deus, crescer e mudar, sabendo que o Senhor está conosco, a graça do Senhor está conosco, a proteção de Deus está conosco, e nós podemos crescer na presença de Deus. Então, lance o teu pão sobre as águas, ou seja, corra riscos. Diversifique os seus riscos, reparta com 7, com 8. Ou seja, não aplique todas as suas forças em alguma coisa que você não sabe. Nós não sabemos se vai dar completamente correto. Mas o que é certo, irmãos, é que nós temos que ter na presença de Deus coragem para abandonar certas coisas, para mudar, para partir para o novo e assim crescer nas mãos, no caminho de Deus. Então, o que nós precisamos é confiar mais e mais no Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 90, 17, o salmista clama a Deus, ora a Deus e diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Essa oração que nós temos que fazer de manhã: seja sobre nós a graça, o poder do Senhor, e assim Deus confirme a obra das nossas mãos, aquele caminho que nós precisamos seguir. Deus estará confirmando, Deus estará seguindo. Como eu disse no início, irmãos, ninguém aqui está falando que nós devemos sair aí ano que vem arriscando, né? Eu vou comprar uma casa nova, eu vou sair, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. Ninguém está falando isso. A ideia é que nós devemos trabalhar mais, que nós devemos ser criativos, fazer novas coisas, mas sempre diante de Deus, sempre guiados por Deus, pela direção de Deus. O que nós estamos falando é que nós não podemos ser medrosos, né? E aí ficar lá todos paradinhos, sem esperar nada de novo, sem acreditar, né, que pode fazer alguma coisa diferente. Quando a gente vê o ser humano, né, todos nós somos iguais, somos iguaizinhos lá, tá? Seja o presidente dos Estados Unidos, ou seja o fulano lá do não sei que país, todos nós somos iguais. O potencial que nós temos de realizar tantas coisas, né, está nas mãos de Deus, e assim ter coragem, né, para fazer mais e mais coisas na presença de Deus. Tem uma frase de Peter Duke que diz: existe o risco que você não pode correr,
mas existe o risco que você não pode deixar de correr. Então, com certeza, tem coisas que a gente tem deixado por muito, muito tempo, e é necessário que nós estejamos confiando em Deus e realizando tantas e tantas coisas que nós podemos fazer na presença de Deus. Tem uma passagem, Filipenses capítulo 2, 12 e 13, eu vou abrir aqui, que diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver a salvação, dar sequência à vida. E sobre essa salvação, sobre a ideia de desenvolver a vida cristã, nós vamos falar um pouquinho amanhã, a continuação desta passagem de Eclesiastes capítulo 11. Que seja a paz de Cristo árbitro em nosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Paulo diz que nós devemos ter como árbitro, como aquele que guia as nossas decisões, a paz de Deus. O árbitro em nosso coração. E se a gente tiver isso, se as nossas decisões, se esses riscos que nós vamos correr não sejam parte de uma ambição do nosso próprio desejo, do nosso coração, nós vamos estar indo muito bem. Ou seja, a paz de Cristo, a vontade de Deus, o árbitro, aquele que direciona as nossas decisões, que direciona o nosso coração. E assim devemos ser agradecidos a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, e nós possamos pensar, né? Como eu disse no início, aparentemente nada vai acontecer. Um dia vai mudar na folhinha, você vai mudar de 2018 para 2019. Alguns, como eu, ficam confusos por um bom tempo, fala que é 2020, 2017, né? Mas passando um pouquinho do mês, a gente volta a nossa sequência, ao nosso dia a dia, né? A nossa rotina, que é um pouco quebrada nesses dias de festa. Alguns nem sentem tanto assim, né? Porque não param de trabalhar nem nessa semana de feriado. Mas outros param um pouquinho, têm férias e tudo vai voltar. Mas essa questão, independente se você parou ou não, há uma mudança sim. E eu queria deixar para nós nesta noite esse desafio, para que nessas últimas horas, né, desse 2018, nós pudéssemos orar, colocar as nossas vidas diante de Deus, pedir que a graça de Deus venha sobre nós e assim confirme a obra das nossas mãos. É muito bom estar vivo, irmãos. É muito bom poder participar, viver, poder realizar coisas. E nós precisamos realmente estar vivos, porque tem muita gente que está viva fisicamente, mas não tem vida. E isso é muito ruim. É muito ruim. E nós, pela graça do bom Deus, podemos sim pedir que Deus esteja nos dando, né, um ano muito bom. Como nós falamos no Natal, né? Não esse Natal bom e esse ano bom como muitos pensam, resumidamente apenas em dinheiro e alguns tipos de realizações, mas um ano muito bom na presença de Deus e nessa capacitação de realizar tantas coisas. Você tem algum projeto, alguma coisa, está com medo de correr risco? Depois não vai pôr a culpa em mim se você arriscou lá e não deu certo, mas se diante de Deus você sentir que essa é a oportunidade, por que não, né?
Nós precisamos fazer coisas, acreditar, acima de tudo, que Deus está conosco. Não investindo tudo numa coisa só, né? E não confiando muito, porque você pode se decepcionar. Aquele que plantou de manhã e colheu o sol da tarde, ele não se decepciona, porque ele colheu de manhã e de tarde. Ele plantou de manhã e de tarde, mas pelo menos colheu de manhã, ou colheu de tarde, ou colheu os dois. Mas que nós possamos, na presença de Deus, realizar novas coisas, ter um ano novo mesmo. Alguém chegar para você e perguntar: como é que está? Ah, está tudo igual. Não, conta alguma coisa nova. Tem gente que chega assim e fala: conta alguma coisa nova. Ela não tem nada novo. Passou só 20 anos e não tem mais nada novo. Tudo igual. Que Deus esteja nos ajudando. As trocas mínimas, né? Ontem eu estava jogando umas caixas velhas lá do escritório, né? Peguei umas caixas, depois eu vou pedir para a Nádia ver se ela vai me dar as caixas, umas caixas da Natura, senão eu peço para a Vera, né? Coloquei lá umas caixas novas lá com os meus documentos, com as minhas coisas. Vou ficar com uma caixa lá 10 anos, a caixa toda empoeirada. Então a gente precisa ter coragem até para trocar uma caixinha. Precisa reagir. E que Deus esteja nos dando um ano novo, nos abençoando, nos fortalecendo, né? Em tudo, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Se Ele nos deu vida é porque Ele tem um propósito para nós, nos nossos dias. Não sabemos quantos, né? Mas assim possamos viver. Vamos nos colocar em pé, irmãos? E agora todo mundo que pode estar assim convocado para vir amanhã, para ouvir o final da mensagem, tá? Então, se você pode, venha amanhã. Se você vai viajar por algum motivo e não está aqui, depois você pode ouvir lá na internet, lá no vídeo que nós gravamos. Mas é importante a gente ver a continuidade, que é o melhor risco a se correr, que é investir na eternidade. O melhor risco a se correr, investir na eternidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos por este momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, ó Pai. Este último domingo deste ano, ó Pai, mais um domingo de tantos que, segundo a tua graça, se estivermos vivos, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, nos dando condições de estarmos adorando ao Senhor, de estarmos ouvindo a Tua Palavra, cantando cânticos que elevam o Teu nome, que adoram o Senhor, ó Deus. E que essa igreja sempre tenha portas abertas, ó Deus. E assim, ó Deus, possamos estar contribuindo para o ministério do Senhor, para a evangelização, para a edificação de vida de muitos, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos deu, ó Pai. Por estarmos nesse ano estudando sobre uma família nas mãos de Deus. E assim, ó Pai, nós agradecemos por sermos família do Senhor, membros do corpo do Senhor, ó Pai, irmãos uns dos outros, e que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo, nos abençoando mais e mais, nos ajudando, ó Pai, nas nossas decisões, nos nossos caminhos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.